Olá, mulher de Deus, a paz do Senhor Jesus na sua vida. Boa tarde, minha gente, como é que vocês estão? Vamos iniciar mais um vídeo do Chamadas para Maternar. E dessa vez, como eu prometi a vocês, como eu disse no domingo passado, eu vou falar sobre o testemunho de Helena e Laura. Falar sobre minha gestação, sobre as promessas do Senhor, sobre sua fidelidade. E antes de iniciar o testemunho, eu vou ler para vocês o texto de 2 Crônicas 20, que diz o seguinte. 20:17, que diz o seguinte. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Amém? Então, em 2021, eu engravidei de Helena e Laura. E em junho eu descobri a minha gestação, certo? Pra quem não sabe, que acredito que muita gente, assim que eu me casei, eu fiz vários exames e foi descoberto que eu tinha, já com histórico familiar, né? Eu tenho um histórico familiar que as mulheres da família têm várias doenças nessa área de reprodução. Então eu tinha síndrome do ovário policístico, endometriose, mioma, o que vocês puderem imaginar, eu tinha. E aí eu fiz todos os exames como solicitado e levei para minha médica. Na época, né? Minha médica na época. Minha médica hoje é um presente de Deus. Levei para minha médica na época. E aí ela disse, olhou todos os exames, olhou bem para mim e disse assim: olha, Amanda, é o seguinte, dessa forma aqui, a gente, para você tentar engravidar, a gente vai ter que fazer alguns tratamentos. E a sua possibilidade de engravidar é menos que 1%, viu? Bem fria, assim, jogou. Eu perdi o chão, assim, sabe quando tudo escurece e você nem sente que tá no mundo? Foi o que aconteceu comigo. E aí eu saí da sala da médica, falei com o Jefferson. Fiquei muito triste mesmo. A gente saiu para conversar sobre. Eu chorei, conversei com ele e aí ele me disse: você confia em Deus? Você acredita em Deus? Eu disse: com certeza. E aí ele me lembrou de uma promessa de Deus que o Senhor nos fez na casa dos meus tios, tia Tata e tio Wellington, quando eu tinha uns 17 anos. Na época, eu ainda dizia assim, eu não quero ser mãe, não. Eu não quero ser mãe, não. Porque eu tinha muito medo do maternar. Eu sabia que eu não ia querer ser mãe de qualquer jeito. Então, eu tinha muito medo do que isso me custaria. E aí, eu liguei pra mãe. Eu disse, amor, você se incomoda se eu ligar pra mãe? Ele, de jeito nenhum. Liguei pra minha mãe, que é minha intercessora, minha amiga. E aí, ela disse, olha, minha filha, não se preocupe, não. Tenha calma, confie em Deus. E assim foi. E aí, passaram-se os anos, em 2021, eu engravidei. E aí, foi uma alegria muito grande. Quem engravida sabe, né, que é uma mistura de sentimentos. O nervosismo, a alegria, o medo. E aí, o que é que acontece agora? Como é que vai ser minha vida? Será que tá tudo bem com o bebê? Meu Deus, mil e uma coisas, né? E aí, logo comecei o pré-natal, marquei logo tudo e poucas semanas depois já estava fazendo a primeira ultrassom. E aí, na primeira ultrassom, a médica que me atendeu, ela era uma boa médica, porque Helena e Laura tinham cerca de 5 milímetros. Muito pequena, 5 semanas. Se eu não me engano, é isso, 5 milímetros era o que tinha. E aí, ela conseguiu ouvir o coração. Ela conseguiu achar o coração. Ouvir não, ela conseguiu achar o coração. E aí, ela perguntou, Amanda, você já tem filho? Eu disse, não, é o primeiro. Toda feliz, né? Toda serelepe. Não, é o primeiro. Aí ela, olha, Amanda, temos 2 embriões aqui. Aí eu, pra quem
me conhece melhor ainda, que sabe que eu dizia que não queria ser mãe. Quem me conhece melhor ainda sabe que eu queria sim e sonhava ser mãe de gêmeos. E aí, minha gente, eu fui invadida por uma alegria que eu não sei explicar. Um sentimento que eu não sei e não consigo descrever. Olhei pra Jefferson assim, saí da sala daquela médica super feliz com a notícia. Mas antes disso, ainda na sala da médica, o aparelho de ultrassom dela tava com um problema. Então, assim, quando ela conseguia finalmente achar o coração, não escutava na máquina. A gente via o coração piscar lá, para quem já fez ultrassom sabe, né? Ultrassom de bebê, sabe? A gente via o coraçãozinho piscando lá, das duas, de Helena e de Laura. A gente via o coração delas piscando e não conseguia ouvir. Mas por um momento, ela muito insistindo, a gente conseguiu ouvir o coração de Helena. Acredito eu que seja de Helena, né? A gente conseguiu ouvir o coração de um bebê. Do outro bebê a gente não conseguiu ouvir. E ela disse, Alice, é super normal. Eu saí de lá arrasada, assim. Eu saí de lá muito feliz, mas arrasada de preocupação. Dá pra entender? Muito feliz de estar grávida de gêmeos e arrasada de preocupação. Assim, meu Deus. E o outro bebê que não deu pra ouvir. Mas dava pra ver piscando. Só que eu não sabia que piscando queria dizer que o coração tava batendo. Eu não sabia. E aí eu saí tão feliz que eu liguei pro meu irmão, que é um dos meus melhores amigos, né? E liguei pra ele, assim, abaixo do meu marido, é meu melhor amigo. Então, assim, eu liguei pra ele e disse, Mac, ele, oi, e aí, tudo bom? Eu tudo, a gente acabou de sair da ultrassom. Como foi? Tá preparado pra ser titio de gêmeos? Meu Deus, não acredito. A família foi aquela festa na família. Uma semana depois, eu fui fazer outra ultrassom, porque a médica tinha pedido. Nessa segunda ultrassom, descobrimos que eu estava com 60% de descolamento da placenta, que é muito. É mais da metade da placenta descolada. Isso para gerar um aborto espontâneo. Vou aqui e volto já. É muito rápido, muito fácil de acontecer. E aí eu já saí de lá de repouso absoluto. E aí todos os hormônios da gestação, todas as preocupações, coração de um não ouviu, descolamento, vou procurar o que é. Comecei a pesquisar. E aí me gerou uma culpa. Poxa, se eu soubesse, eu não estaria nessa situação. Se eu tivesse pesquisado, eu não estaria nessa situação. E aí eu comecei a pesquisar muito, muito, muito. E aí eu fui fazer de novo uma outra ultrassom e ainda estava com 60% de descolamento. Toda semana eu tinha que fazer ultrassom. E aí ainda estava com 60% de descolamento. E a médica disse para mim o seguinte, você vai fazer uso das medicações, você vai fazer o repouso, mas se for para você abortar, você vai abortar, porque 60% de descolamento não é muita chance não de vingar, não. Disse isso pra mim. Aí eu já voltei pra casa. E aí eu tive que ficar na casa da minha mãe, porque lá tinha elevador. Então, assim, eu já estava fora do meu lar, da minha casa, sabe? Do ambiente onde eu mais me sinto confortável, porque é a casa dos meus pais, mas o ambiente onde eu mais me sinto livre, à vontade, confortável é a minha casa, isso é natural. E aí, eu prendia muito, sabe? Eu sentia muita vontade de chorar. Eu tenho ansiedade, então assim, eu tinha crises de ansiedade no quarto, calada. Às vezes colocava o travesseiro no rosto para chorar. Foi uma fase muito complicada. Juntamente a isso, eu tive hiperêmese gravídica, então assim, nada parava no estômago. Então eu me sentia fraca fisicamente, eu me sentia fraca psicologicamente, eu me sentia fraca espiritualmente, eu me sentia fraca em todos os âmbitos, sabe? E assim eu dizia, Senhor, por
que, meu Deus? Por que eu tô passando por isso, Senhor? Eu nunca questionei o Senhor com pesar, com raiva, com... Não, eu sempre dizia, meu Deus, por que, Senhor? Me ajude, Senhor, me dê força. E aí, toda semana eu tinha que fazer uma ultrassom. E os dois bebês, né, na época eu não sabia que eram meninas, os dois bebês na época evoluindo, evoluindo, evoluindo. Uma semana evoluindo menos, o segundo bebezinho evoluindo menos. Na outra semana evoluía normal. Até que com 11 semanas, quase 12, 11 semanas e 4, 5 dias por aí, eu fui fazer uma ultrassom. E aí, no lugar de fazer com 10, com 11, com 12, o médico disse que a gente ia fazer alguns dias antes, justamente porque seria crucial para ver o desenvolvimento. E aí eu já cheguei nessa ultrassom, coração a mil, nervosa, querendo chorar. Fiz um acordo com o Senhor, fiz um voto, fiz muita consagração, muita dedicação. Conversava muito com Deus, pedia por tudo que o outro bebezinho tivesse bem, que os dois vingassem, que desse tudo certo. E aí nessa ultrassom, antes de entrar, eu lembro que eu disse, Senhor, seja feita a sua vontade. O Senhor sabe que a minha vontade é ficar com os dois. Mas seja feita a sua vontade. O Senhor sabe o que é melhor pra gente. E eu confio no Senhor. E aí eu entrei lá, fiz a ultrassom. E o segundo bebezinho, o coraçãozinho, tinha parado de bater. Perto das 12 semanas ali, dos 3 meses de gestação. O coraçãozinho parou de bater. E aí o médico disse, olha, infelizmente, realmente, o outro bebezinho, nós perdemos. Foi um médico muito empático, sabe? Muito bom. Nós perdemos, infelizmente. Eu sinto muito, né? Porque um filho é um filho, independentemente da idade. É um filho. Você podia ter descoberto agora. Mas é um filho. Eu já estava com projeto de quarto pronto, com roupa separada para comprar, roupa igual, enfim. Então, assim, eu voltei muito triste para casa. Chorei por semanas e me culpei muito. Me culpei muito. Mesmo fazendo o que fosse possível, eu me culpei muito. E aí eu fiquei pensando, se eu tivesse pesquisado, se eu tivesse lido, e aí eu entrei em uma paranoia seríssima de estudar muito, de ler muito, de pesquisar muito sobre tudo. Tudo. Cada passo da gestação, cada sintoma da gestação. Então, assim, eu virei uma doutora em gestação. Quem conviveu comigo sabe disso. O que me perguntassem sobre, eu já sabia. O que amigas queriam me dar de dica, eu já sabia. O que alguém queria falar pra mim, eu já sabia, porque eu pesquisava tudo. 100% de tudo. E aí eu comecei a colocar esse peso sobre mim. Comecei a colocar esse peso, esse fardo sobre mim. Esse fardo da culpa, esse fardo da tentativa, esse fardo de... Ah, perdi meu bebê, eu perdi meu bebê. Se eu tivesse feito diferente. Comecei com isso. E aí, continuamos na peleja por Helena. 60%, na outra semana 50% de descolamento, na outra semana 40%, na outra semana 60%, na outra semana 40%, na outra semana 50%, na outra semana 30%. E aí, finalmente, perto dos 4 meses, eu estava com 20% de descolamento. Com 4 meses, na verdade. Eu estava com 20% de descolamento. E aí o médico disse, olha, você pode viver normal, pode subir e descer escada, pode andar, mas nada de pegar peso, nada. Repouso. Não era mais absoluto, mas era repouso. E aí continuei por toda a gestação, até que com 8 meses, 7 meses e meio, eu senti uma dor. Eu tinha até uma confraternização marcada com as minhas amigas. E eu não pude ir por causa disso. Eu senti uma dor e eu precisei ir para o hospital. Fui até o hospital português. Eu fui para lá, para o português, né, para saber o que era que estava acontecendo, que dor era essa, que era que estava rolando. Porque eu já sabia, o meu tampão mucoso começou a sair
E eu, como muito estudada, já estava ligada. Disse, rapaz, bora lá ver o que está acontecendo. Quando cheguei lá, estava simplesmente com 5 centímetros de dilatação. A médica disse, internada agora. Internada agora porque essa criança vai nascer. Eu disse, o quê? Essa criança vai nascer? Como assim? Com 32 semanas? Não pode, meu Deus. E aí, vamos pesquisar. Peso certo que precisa nascer, tamanho, idade gestacional, o que acontece? Meu Deus, vai para UTI, vai ficar com catéter, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Senhor, me ajude. E aí fiquei internada. A gente conversava com a Helena todo santo dia. Prometi a ela, olha filha, fica aí. Quando a gente chegar em casa, tem um quartinho rosa te esperando. Por favor, espera só mais um pouquinho. E assim foi. Quando eu fiz 37 semanas, a médica me liberou porque não tinha mais risco. E aí eu vim para casa. Corre! Pintamos o quarto de Helena, montamos os móveis de Helena, uma parte deles. Tentamos fazer tudo, né? E aí, com 37 semanas e 6 dias, 5 dias, Helena nasceu. E aí, nasceu bem, nasceu perfeita, linda. Foi um parto maravilhoso, foi incrível. E aí veio o puerpério, né? Helena nasceu com icterícia. Helena teve icterícia, né, na verdade. E aí foi uma icterícia muito forte. Muito, muito forte mesmo. Inclusive, os médicos suspeitavam, até os 6 meses dela, que ela tinha um tumor no fígado, porque era uma icterícia flutuante. Ou seja, ela vinha e voltava, vinha e voltava. A gente fazia tudo o que era necessário. Ela passou uma semana na luz. Mas, assim, desde sempre uma bênção. As médicas entravam, as enfermeiras entravam e diziam, meu Deus, essa criança... Eu nunca vi uma criança tomando banho de luz assim, calma desse jeito. Geralmente eles gritam, se esguelam, quer puxar o óculos, é uma agonia. E ela tá assim, meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. E a Helena nunca perreou. Chegamos em casa e aí foi o puerpério. Baixa de hormônio, bruscamente. Privação de sono, porque eu passei 15 dias sem dormir para ver se a Helena estava respirando, com medo de perder ela. E aí eu tinha um medo incontrolável de perder a Helena. Era assim, uma coisa de outro mundo, porque quando eu me imaginava sem ela, assim, eu sentia uma dor no coração. E eu já tinha perdido uma filha. Então, assim, o medo de perder a outra era gigantesco, sabe? E aí eu entrei numa paranoia que ninguém podia chegar perto dela, porque a menina podia pegar Covid, porque podia ter bronquiolite, porque... Então, assim, até os 6 meses de Helena, a gente entrou numa bolha, a gente não saía, a gente ficava enclausurado, o que eu não aconselho, porque, assim, você pode sair com o bebê para um lugar aberto, onde não tenham pessoas em cima dele, para um parque, para uma praça, uma coisa assim. E isso faz bem para a mãe, para a saúde mental da mãe, dos pais, sabe? E aí eu entrei em uma peleja de manter a Helena viva, sabe? Eu entrei numa peleja, numa guerra de manter a Helena viva, manter ela bem, manter ela estável, manter ela saudável. E a dor da perca me feriu muito e me marcou. Então eu tive que aprender a maternar além dessa dor. E como foi possível maternar além dessa dor? Com o Senhor. Porque a peleja não era minha. Helena não é minha. Helena é do Senhor. Ela é um presente do Senhor, que o Senhor me deu para educar e guiar nos caminhos dele, para ela ser um instrumento de Deus no futuro. Então, assim, a peleja não era minha. Não era eu que mantinha Helena viva. Não era eu que mantinha Helena saudável. Não dependia de mim. É uma peleja do Senhor. É uma peleja do Senhor. Como diz em 2 Crônicas, que eu vou voltar a ler. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vedes o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Então, assim, minha gente, a dor existiu, deixou cicatriz. Mas a cicatriz da dor não é para lhe causar uma nova dor. É para lhe trazer a lembrança que passa.
a dor passa. E quando nós estamos com dor, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está zelando por nós. Porque Deus não tem prazer em lhe ver sofrer. Deus não tem prazer em lhe ver sofrendo, em lhe ver na dor. Mas a dor é necessária. A dor faz parte do processo para o propósito. Sabe? A dor é necessária. Então a dor vem e vai e nos mostra que na dor ou sem a dor, o Senhor está conosco. Mas que mesmo com a dor, nós não estamos sozinhos, nunca. Porque o Senhor é conosco. Ele é quem peleja por nós. Ele é quem cuida de nós. E as cicatrizes ficam para nos lembrar disso. Para nos lembrar que a dor vem, ela vai, a gente passa por ela e chega no propósito. E chega no alvo. E o Senhor, em todo o processo, está conosco. Ele nunca nos desampara nem deixa sozinho. Amém? Então, a gente consegue tudo além da dor. E para nós que somos mães, podemos maternar além da dor. Além da dor do medo, além da dor da culpa, além da dor da perca, além de qualquer dor, nós podemos, nós conseguimos, porque nós temos o Senhor. Então não temam, confiem no Senhor. Além da dor, tudo é possível, porque nós temos o Senhor. Então, além da dor, inclusive maternar é possível com o Senhor. Amém? Eu espero que esse vídeo edifique a sua vida. Eu espero que ele toque no seu coração. E eu espero que ele chegue até quem precisa. Então, para isso, aos meus amigos aqui do Instagram, eu peço que curtem, compartilhem, sigam. Se vocês não seguem meu Instagram, sigam para a gente continuar juntas nesse projeto. Amém? E domingo que vem, nós temos um novo encontro, às 15h30, às 3h30 da tarde, com o tema Maternando com Propósito. Certo? Então, domingo que vem a gente se encontra. Fiquem com Deus. Um cheiro no coração de vocês e até lá.